Sopla tu viento. Sopra, Jesus. Sopla tu viento recio. Sopla tu viento aquí. Viento profético. Amém. Fluye tu río. Flua seu rio, Senhor. Tus aguas. Move suas águas. Tu río aquí. Oh, envia teu rio aqui. Inunda-nos essa manhã, Senhor. Arda teu fogo, Senhor. Arda teu fogo santo. Arda teu fogo aqui. Consome-nos. Sopla tu viento Oh, sopra seu vento, Senhor. recio. Oh, sopra. Tu viento aquí. Vento impetuoso. Profético. Oh, que pessoas possam começar a profetizar em suas casas, Senhor. Oh, envia, Senhor, o seu vento profético. Inunda cada casa essa manhã, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança, cada pessoa, Senhor, debaixo do teu Santo Espírito. Consome-nos, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, essa tem sido a nossa oração, Senhor. Faça como queira. Oh, Senhor, que não seja o homem a fazer, mas que seja o Senhor. Oh, que seja o Senhor a fazer. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Bom dia, minhas amadas, bom dia, minhas flores, bom dia no doce Espírito do Senhor Jesus, bom dia, que esse dia traga a você tudo que você tem desejado no Senhor, crescimento espiritual, força, energia para começar esse dia, né? Aliás, já começou, são 10 horas e o dia já avançou, mas que Ele te dê graça para você fazer tudo que precisa ser realizado hoje. Que Deus abençoe a sua casa, que abençoe os propósitos do seu coração em conhecê-lo cada dia mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero dar um bom dia a todas as mulheres intercessoras que têm acreditado no mover de Deus, que têm acreditado que esse é o nosso momento em que Deus está trazendo à tona tudo aquilo que nós oramos por anos. Eu quero dizer às intercessoras que não acreditavam mais que Deus ia levantar um grande mover, e eu sempre acreditei, sempre. Eu sou como o profeta Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja vaca nos currais, e o produto da oliveira minta, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque agora Deus está soprando um vento sobre os lares. E eu hoje quero contar 2 testemunhos que me impactaram muito ontem. Eu vou até beber água porque eu estou desidratada, não por enfermidade, mas pelo choro, sabe, de ver o que Deus está fazendo no mundo. Ontem, o Senhor me levou a assistir uma live de uma pessoa de fora do Brasil. Ele é um cantor, mas é um dos cantores
preservados no azeite. Ele é um cantor jovem, mas preservado no azeite. Um homem que não está pregando por pregar, mas ele está correndo, pregando porque tem uma mensagem. Porque tem uma diferença entre você correr e correr com um propósito. Né? Até a Bíblia fala que um homem que estava correndo, os soldados do exército mandaram levar um recado para Davi e ele queria correr com a mensagem. Mas aí o capitão disse, mas eu já dei a mensagem para outro levar. Ele falou, não importa, deixe que eu corra também. E quando chegou lá, que levaram ele até Davi, Davi disse, qual é a nova? Qual é a notícia? Ele disse, eu não tenho notícia nenhuma. Eu vim para falar que esse outro que está vindo atrás de mim correndo é que tem a mensagem. Então, que bobagem é essa de correr sem mensagem? Então, nós temos que correr com um propósito. E antes de entrar na palavra linda, maravilhosa que o Senhor nos deu, eu queria contar esses dois testemunhos que me impactaram muito ontem à noite, de fora do Brasil, para vocês verem que Deus está fazendo nas casas. Eu tenho dito há mais de 25 anos que como começou a igreja há 2000 anos atrás dentro das casas, Deus findaria todas as coisas antes da volta de Jesus dentro das casas. Por isso que eu não sabia como Deus ia fazer. Então esse aquartelamento é para que nós viremos igreja, deixemos de ir à igreja para saber que somos igreja. E quando voltar a possibilidade de ir a um templo, a gente ir não mais idolatrando aquele lugar, aquela placa daquela igreja, daquele ministério, mas é porque nós somos igreja, é que vamos voltar à igreja. E dois testemunhos me impactaram, aliás, ontem foram 3 violentos. E eu quero contar rapidamente para mim entrar na palavra, que vale a pena ler essa palavra. E o primeiro testemunho é a hora que terminou a live, uma irmã me ligou, ela é pastora. E ela me passou uns 4, 5 áudios contando a situação dela. Ela disse, eu estou muito impactada com a palavra que a senhora ministrou ontem e hoje, no caso ontem, sobre a sogra, sobre o lar, sobre o que está acontecendo nas casas, sobre pessoas doentes. E aí ela me disse, eu estou com um problema muito sério. A minha mãe está com a perna quebrada e muito mal, né? E assim, a minha casa é pequena, eu tive que trazê-la para casa, tive que tirar a minha mesa de jantar e colocar uma cama para ela na sala, porque aqui só tem 2 quartos e 2 adolescentes já quase adultos. Enfim, ela contando a problemática, né? Que tem irmãos, mas que assim... Geralmente, filho homem não assume, é raríssimo. No caso de uma enfermidade, um filho homem assumir, porque leva para casa, tem a nora e nem sempre a nora acha que pode se desgastar em prol de uma sogra. Né? Eu estou falando das realidades que a gente vê por aí. Ainda bem que no nosso meio, Jesus está fazendo uma grande obra. Raríssimos são os casos das noras que abraçam o caso e trazem para elas. Bom, então estava tendo um problema, né? Os irmãos que não queriam assumir, a casa dela pequena, ela pastora, tendo que pastorear, né? O marido também, tendo que trabalhar, estudar, enfim. A mãe precisava de cuidados, não dormia bem à noite, eles tinham que dar plantão, então ela estava esgotada pelo processo. E ela disse, mas com essa live da senhora eu fiquei muito tocada e não sei o que fazer, e eu estou assim à beira de um esgotamento, e ela é uma menina muito sensível, muito amorosa, não é que ela estava rejeitando a mãe, ela estava, e ela até disse, olha, eu estou contando isso porque
pode acrescentar aquilo que a senhora for falar, o que a gente passa, que outros não assumem, que acaba ficando em cima de um, está gerando problemas. Então, assim, ela me contou um monte de coisa e pediu um conselho. E eu passei um áudio para ela, e no áudio eu dizia assim: minha irmã, você é uma pastora, e Deus levou a sua mãe para sua casa para ser pastoreada. E nós não sabemos quanto tempo, apesar da mãe ser jovem, 65 anos, eu tô falando jovem porque eu tô com 62, então não vou falar que era uma senhora idosa, porque aí já tô me incluindo também nesse senhora idosa, né? Mas nós estamos na faixa crítica, né? Faixa de risco e tudo, idade de risco. E ela com aqueles cuidados todos que precisa ter, às vezes os irmãos vinham visitar, mas ela tinha que ter aquele cuidado de higiene e tudo, usar tudo. E bom, e ela me contou tudo isso e eu passei um áudio para ela dizendo: minha irmã, tem tantas pessoas dizendo que querem ver o rosto de Cristo. Tem até uma música, né? Sobre o rosto de Cristo, e eu disse: minha irmã, sabe o que Deus tem me falado? Que muitos estão parados em cima de Mateus 24 para olhar o que vai acontecer no mundo, né? Porque Jesus era o sermão profético de Jesus falando o que ia acontecer no final do mundo, mas ninguém vai para o capítulo 25, onde já está o juízo de Deus na ótica de Jesus. Que a gente pensa que Deus no dia do juízo vai nos cobrar grandes coisas. E agora está parado diante de Jesus, as nações inteiras, e ele está separando os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Só que o juízo de Deus não é como o nosso. Ele não está cobrando de pessoas: por que você não fez uma catedral para mim? Por que você não criou um grande templo? Por que você não encheu os ginásios e lugares onde tem grandes espaços para fazer grandes cruzadas evangelísticas? Você não fez grandes conferências? Olha o que Jesus cobra no dia do juízo. Eu estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Estava doente e não me visitaste. Estive preso, não fostes me ver. Estava nu e não me vestistes. E as pessoas que ele diz: eu estava com fome e me destes de comer, elas vão dizer: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e te demos comida? E ele vai dizer: quando você deu um prato de comida a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Um juízo social. E eu falei sobre isso para ela. Eu disse: olha, as pessoas morrem de vontade de verem o rosto de Cristo. Cristo está na sua casa. Olhe para sua mãe sobre essa cama e veja o rosto de Cristo. Aí eu disse para ela: quando eu me deparo com uma situação muito difícil, que eu não dou conta de resolver na força do meu braço, eu sempre olho aquela situação como Jesus nela. Porque aí eu quebranto o coração, porque não tem nada que eu não faça pelo Senhor. Sabe o meu amor por Jesus? Eu queria que ele ainda fosse maior. Às vezes eu peço Jesus para expandir o meu coração e larguecer, para que eu possa enchê-lo mais ainda, para que eu possa amá-lo mais ainda. O Salmo 119, 32 diz: dilata meu coração. Eu te amarei, Senhor, te procurarei quando dilatares o meu coração, ó Senhor. E a vida inteira eu fiz essa oração: dilata meu coração, Senhor, para que eu possa te amar mais. E a gente quer amar, às vezes pastorear. E eu disse a ela disse: eu tenho que sair para fazer gabinete, pastorear. E eu disse: amada, a maior pregação sua agora é com essa mãe, o maior apostolado.
Se entregue à sua mãe, porque você não sabe quanto tempo ela vai ficar com você. Apesar de ser uma mulher jovem, ministra, ame, pastoreie, cuide, se desgaste, mas esteja com ela. Isso era, quando eu li a mensagem dela, era meio-dia. E fui atender outras pessoas. E aí, quando foi às 4 e pouco, ela me escreveu: irmã Elizabeth, eu deixei minha mãe, arrumei tudo, dei almoço e saí para fazer algumas coisas. E deixei ela com meus 2 filhos, adolescentes. E eles dizem que ela está passando mal, parece que engasgada. Chamaram a vizinha, que é enfermeira, e a vizinha disse que ela está infartando. Correram com ela para o hospital. Quando foi menos de meia hora depois, ela disse assim: irmã Elizabeth, estou sem chão, minha mãe partiu, não resistiu. E eu fui abraçá-la através do telefone, chorar com ela. Por que eu estou contando isso? Primeiro, porque ela tinha um problema que ela não estava falando mal da mãe nem nada, ela estava querendo que os irmãos assumissem também, amassem como ela estava com dificuldade, a casa pequena, mas ela a recebeu, ela estava esgotada fisicamente, mas ela estava ali, e eu ainda disse para ela: arrume uma cuidadora e vamos levantar algumas pessoas que te ajude a pagar essa cuidadora, e eu me disponho, na minha pouca força, ajudá-la a pagar uma cuidadora, porque eu sei que o marido dela também está com um tumor e é muito difícil para você tudo isso. Eu me comprometo a ajudá-la, porque a sua mãe precisa ser amada. E me coloquei no lugar daquela mãe. Se eu estivesse vendo eu sendo jogada de um lado para o outro, que ninguém queria cuidar, eu ia pedir ao Senhor: me leve. E eu me pus no lugar daquela mãe. E bom, 3 horas, 4 horas depois que nós conversamos, a mãe dela partiu. A mãe dela estava bem, só com uma cirurgia na perna, e partiu. Deu um infarto e fulminante e morreu. Por que eu estou contando isso? Porque nós já tem dias que nós estamos falando sobre cuidado para não deixar os doentes no quarto escuro. Leve-os ao Senhor, ame-os enquanto é tempo, cuida, porque o maior é esse, e Deus está incendiando os lares. A nossa casa será uma igreja, sua casa será uma igreja, seu marido um sacerdote. Profetiza é você, coluna nessa casa, seus filhos profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos que estiverem dentro da sua casa sonharão sonhos proféticos. Por isso precisamos incendiar as nossas casas. Então ontem foi o primeiro choro. O segundo, eu estava na live desse irmão, e ele conversando com outro, tudo de habla hispana, de fala hispana, tô falando habla, né? E quando ele estava ali, a menininha dele chegou, uma menina de 9 para 10 anos, e ela fez uma pergunta para o pai dela, que, tipo assim, ele é um pregador, um cantor famoso, falando na live sobre os lares que se incendiarão. E eu fui para essa live exatamente pelo título: Hogares Incendidos, quer dizer, casas incendiadas pelo Senhor. Eu disse: nossa, Deus está falando a mesma coisa no Brasil, com o meu amigo lá na Alemanha, né, que escreveu o livro, e agora na Argentina. E por todos os meios Deus está falando, são as casas, meu alvo agora são as casas, meu alvo é a sua casa. E a menininha dele, adolescentezinha, né? Ela fez uma pergunta: papai, quando encontrares com ele, Senhor, que dirás ao Senhor? O que você vai dizer assim? De repente que você encontrar o Senhor. E ele disse: uau, mas assim, de supetão você me faz uma pergunta, ainda não sei o que eu vou falar primeiro para ele, que eu o amo, sei lá. Ela disse: por isso eu sou esperta.
ela com um papel. Ela fez igual os noivos fazem, às vezes tem medo de esquecer o que quer falar para a noiva ou para o noivo lá no altar, escrevem, isso é muito nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles escrevem os votos que querem fazer e na hora do casamento um fala para o outro, escrevem, né? A minha filha mesmo fez isso. Para não esquecer o que queria falar com o noivo, ela escreveu os votos que ela queria falar. E a menininha disse, tá vendo? Por isso que eu já sou esperta, eu já me antecipei. Como eu creio que eu vou ficar muito impactada, uma criança. Como eu sei que eu vou ficar muito impactada quando eu ver Jesus e olhar nos olhos dele, eu vou ficar sem fala? Eu já estou com o meu papel, já escrevi tudo que eu quero falar para ele, que eu amo. Pensa, uma criança está tão convencida de que Jesus está chegando, de que Jesus está voltando, porque o pai dela, apesar de ser famoso, ser um cantor famoso, um pregador famoso, mas embriagado por Deus, azeitado, um homem de azeite, filhos azeitados, né? Escorregando óleo, ungido, escuta o pai cantar canções ao Senhor, o pai profetizar no nome do Senhor, adorar o Senhor com intensidade. E ela já correu, ela disse, eu vou ficar tão impactada, já que ele está chegando, eu quero que você frise nisso, já que ele está chegando, esse é o coração que toca o coração de Deus. Já que ele está chegando, eu vou escrever tudo num papel que eu quero falar para ele, para mim não esquecer nada na hora que eu estiver impactada na presença dele. Gente, uau! Isso é super poderoso. Deus está gerando isso nos lares. Crianças que estão recebendo revelação do Senhor. Por isso, mulher viva, mulher avivada. E se não estiver viva, reacenda o fogo que há em você. Porque o que os seus filhos escutam, que sai da sua boca, é o que eles vão começar a viver. E aquela menina, o pai numa live com outra pessoa famosésima, sentou na perna do pai para contar que ela já tem escrito os votos dela, já que o noivo está chegando, que ela não, para ela não ser pega de surpresa e ficar tão impactada na presença de Jesus, ela já escreveu tudo o que ela quer dizer a ele. E será que Jesus já não sabe o que está dentro do coraçãozinho dela? Sabe. E eu acho que Jesus olha para essas coisas e se derrete em amor. E eu chorei porque, assim, eu tenho gerado dentro de mim oração que os adolescentes sejam despertados, sabe? E ela contando uma experiência que ela teve, que sugeriram um joguinho para ela abrir, quando ela abriu estava 666 e o rosto de um demônio lá. E ela correu para o pai e disse, papi, ajude-me a apagar isso, a borrar, a apagar, a tirar isso daqui. Eu não quero nada que ofenda o Senhor. Coloque coisas boas. Eu não quero estar presa em coisas que ofendam o Senhor, que quando ele chegar, ele não fique nervoso comigo, chateado comigo, que eu me dediquei tempo a coisas que eram passageiras. Uma criança, eu acho que ela não tem 10 anos. O que eu estou falando? Vamos começar a soprar o fogo dentro das nossas casas. E aí, esse irmão chamou na live um outro, que também é famoso. Mora nos Estados Unidos, mas é argentino também. E ele contando uma experiência que ele teve. É um jovem que está gerando um avivamento. Homem de oração, ele tem 34 anos, já tem 20 de ministério. Ele começou o ministério aos 14 anos.
aceso, pegando fogo aquele homem pelo Senhor, recém-casado, mas com uma esposa linda, voltada para o Senhor, e esses homens incendiados. E eu não perco tempo de ver muitas coisas, mas quando o Senhor quer que eu veja, Ele mesmo me sugere, vai aqui, vai ali, quando Ele quer que eu ouça algo, e aí olha o testemunho desse outro irmão. E ele diz que junto com a esposa e mais alguns jovens incendiados pelo Senhor, que gerando coisas dentro das casas, que eles sabem que a igreja casa vai pegar fogo. O modelo de igreja do Senhor agora são os lares, são as casas, e que haverá celebrações esporádicas lá fora, mas que são os lares que serão acesos. E é nisso que eu creio, minhas irmãs. É por isso que eu vim para essa live, vim para levantar esse canal Aviva, vim para colocar o Aviva Mulher no ar, para não deixar você esmurecer, para não deixar você se abater, para você dizer, ah, mas eu estou sozinha, isolada nessa casa. Não, você não está isolada, nós estamos juntas, e você não tem ideia das milhares de mulheres que já estão vindo atrás de nós. Às vezes minha filha, ela sabe que eu não gosto de estatísticas, então ela não me passa muitas vezes. Eu falo, minha filha, eu não estou aqui atrás de números, não estou aqui vendo quantos likes, apesar de que cada like que a irmã dá está ajudando a impulsionar para que outra pessoa que não conheça veja. Mulheres que estão abrindo sala, então, são missionárias. Às vezes um like, que você aperta um botãozinho ali, para você é insignificante, não custa nada, mas você não sabe o que faz na vida de outras pessoas. Isso já são centenas de pessoas que aderiram à live essa semana por causa de um like que alguém deu, por causa de uma sala que alguém abriu, ou porque alguém compartilhou essa live depois com outras mulheres. Então, assim, é um trabalho de abelhinha, de formiguinha, que está sendo levado. E eu disse para ela, não me diga nada sobre números, não quero saber, porque nós estamos aqui com uma mensagem. Então, não é para disputar horário de live, quem está, cada um está com uma mensagem, o Espírito está levantando e Deus incendiará as casas. Por isso eu te digo, numa live dessa semana alcançou mais de 16 mil pessoas. O YouTube, o irmão que cuida, falou, irmã Elizabeth, um pequeno vídeo que você pôs, 19.900 pessoas. Então, assim, Deus está fazendo. Então, foi sugerido, e lá nessa live, esse outro irmão esteve presente e ele contou algo. Que ele levantou alguns jovens em oração, em jejum. E eu acredito, invista no seu adolescente, no jovem que está dentro da sua casa. É essa geração que vai explodir em avivamento. Sabe? Eu sei que Deus incendiará jovens que eles não vão querer outra coisa a não ser o Senhor. E ele jejuando 21 dias com esses jovens, e ele diz que de repente veio uma sequidão sobre a vida dele. E ele diz que não entendia, ele disse, Senhor, eu estou orando e parece que o Senhor silenciou, eu estou em jejum e parece que o Senhor não fala nada. Eu já passei por isso. É a fase da noite escura da alma. Parece que quanto mais a gente lê, jejuma e ora, parece que Deus se silencia e parece que a gente está dentro de algo fechado, que nada brota, mas fique aí que o Senhor vai fazer. E ele diz que nessa noite de desespero ele teve um sonho. Por que que eu estou contando isso? Porque vai fazer efeito na vida de alguém que está do outro lado ouvindo. E ele disse que nessa noite ele teve um sonho, que Deus Pai estava com ele nos braços. Pensa o privilégio, Deus Pai. Não que não seja menos privilégio ou mais privilégio estar com Jesus e com o Espírito Santo. Mas ele estava nos braços do Pai.
E Deus o pegou, veio nas nuvens com ele, e sobrevoando o lugar, o Senhor mostrou um recinto, um lugar de 3 andares. E no primeiro andar estava uma celebração. Jesus estava no meio e as pessoas estavam celebrando. Pensa, você está numa celebração onde Jesus está. Pensa, pipocando os risos, os pulos, pessoas gritando de alegria, celebrando Jesus que estava no meio daquela celebração. E ele debruçado, Deus sobrevoando o lugar com ele e falou: você vê a celebração ao meu filho? E ele disse: uau, que celebração, Senhor! Aí ele disse: mas eu quero que você veja algo. Chegou mais perto com ele e disse: olhe nessa casa, o que que você vê? E ele viu as pessoas celebrando lá no primeiro piso, no primeiro andar. Tinha um segundo andar escuro e no terceiro andar, num quartinho escuro, tinha uma criança deficiente, uma criança especial. A gente não fala nem deficiente, nós chamamos de com necessidades especiais. E aquela criança toda retorcida, com as mãos retorcidas, babando, queria falar algo, salivando muito. E aquela criança esquecida, todos celebrando lá embaixo e a criança esquecida no quarto. E ele falou: oh, Senhor, que tristeza! Eles celebram lá embaixo, mas esqueceram uma criança com necessidades especiais naquele quarto. E o Senhor falou: pois é. E ele ficou contrito de coração, que vontade de pegar aquela criança nos braços e levar lá para baixo onde estava a celebração. E aquela criança queria dizer que queria estar lá embaixo celebrando. Ele escutava os aplausos, a alegria, escutava Jesus falando e ele queria estar lá, mas ele tinha necessidades especiais. E aí, de repente, no meio da celebração, a hora que ele estava pensando isso, ele diz que Jesus, de repente, parou no meio da celebração, prestando atenção em algo. E Jesus disse: onde ele está? E as pessoas: ele quem? E o Senhor diz: tem alguém que precisa de mim. E Jesus saiu do meio da celebração, subiu as escadas, olhou no primeiro andar e foi para o lugar. E lá no quartinho escuro onde estava aquela criança, Jesus achou a criança ali. E Jesus o tomou nos braços. E ele daqui vendo o irmão que estava tendo sonho. Ele disse: ai, graças a Deus, Senhor, obrigado, porque seu filho encontrou aquela criança com necessidades especiais. Ele não ficou jogado sozinho naquele lugar escuro. E ele disse que via. Aí o Senhor falou, chegou mais perto, voou para mais perto, que Deus estava com ele nos braços, voou para mais perto do telhado daquela casa e ampliou a visão. E ele viu Jesus descendo com aquela criança e celebrando no meio dos outros. E ele via que Jesus olhava bem nos olhos da criança e a criança queria falar. E babava, sabe aquela pessoa que está babando, escorrendo, com as mãozinhas retorcidas, e Jesus espichava a mãozinha, espichava o pezinho, e ele falou para o pai assim: pai, já que Jesus tem tanto poder, por que ele não cura? Ele está querendo falar alguma coisa para Jesus. E Deus falava para ele: mas o meu filho sabe o que ele quer falar. Ele falava: mas ele está forçando muito. E ele via que a criança forçava para falar algo, olhando nos olhos de Jesus. E ele disse: por que Jesus não o cura? Sabe, era só ele dar uma ordem, os bracinhos dele iam ficar, sabe, curados, os pés. E aí Deus falou assim: eu quero que você veja isso, Benjamin. E baixou mais um pouco. Quando baixou assim, que ampliou a visão, ele viu que o menino era ele mesmo.
Aí ele disse assim: Senhor, mas aquela criança sou eu. E aí ele interagia, ele via ele naquela condição de uma criança especial, querendo falar para Jesus que o amava demais, mas travado pela condição de faltar a palavra, os braços retorcidos. E ele ouvia Jesus falar para ele agora: Benjamin, eu te amo, eu sei que você também me ama, eu sei o que você quer falar comigo. E ele já começou a ter o sentimento que ele mesmo tinha dentro daquela criança. E ele falava: Senhor, eu quero estar livre, tipo assim, me solta disso tudo, porque eu quero fazer mais pelo Senhor, eu te amo demais. E ele começou a chorar e disse assim: Deus, por que eu estou daquele jeito? E o Senhor disse: não é só você, Benjamin. Meus filhos estão todos desse jeito, com necessidades especiais. Ele disse: por que o Senhor não os cura? Ele disse: quando Adão caiu, muitos ficaram sofrendo desse mal. Mas só que eu sei o esforço que vocês fazem para me amar. E eu quero que você veja que essas deficiências é para você não ficar julgando o outro. Porque mesmo com alguma dificuldade, ele está fazendo algo para mim. E eu sei. Até um copo d'água que alguém dá para o outro, em meu nome, sou eu que estou recebendo. Meus filhos têm necessidades especiais. Tem donas de casa que não tem como sair de casa. Tem donas de casa que têm dificuldades financeiras. Elas têm uma dificuldade especial. Mas elas estão tentando dizer que me amam quando elas chamam a vizinha e pregam o evangelho para ela. Eu tenho filhos que têm necessidades especiais quando são impedidos por líderes de pregar, mas eles dão um jeito e começam a pregar. Então, aquilo que ele viu, aquela criança toda assim, ele diz: são entraves que as pessoas colocam, que deixam meus filhos defeituosos. Mas como Davi colocou mesa para aquele que era aleijado, o Mefibosete, meus filhos especiais terão mesa diante de mim. E ele dizia: Benjamin, eu estou permitindo que você veja isso, para que você saiba que mesmo nas suas deficiências, eu tenho visto o seu trabalho, eu tenho visto você orar, você jejuar, você levantar esses jovens em oração e adoração. Nada do que você fizer vai ficar perdido. E aí ele disse: e a outra parte que muitos estão celebrando, celebram meu filho, mas não vê que outros têm dificuldades especiais. Então eu chorei muito com esse testemunho desse irmão ontem, sabe, de ver que Deus está falando com cada um. E eu quero aproveitar esse sonho do irmão Benjamin, que o Senhor chamava carinhosamente de Benji. Quer dizer, quando a gente chama diminuindo o nome da pessoa, é porque é um nome muito carinhoso, né? Por exemplo, a Paula, quando eu falo Ana Paula, é porque eu estou irritada. Quando eu falo Paula, Paulinha, ela sabe que a mamãe tá tranquila. E Rafa, né? O doutor Levi Rafael lá para fora. Aqui é o Rafa. Então, o Senhor o chamava de Benji. Quer dizer, um nome curtinho, especial. E Deus dizia para ele: Benji, eu tenho visto, mesmo com as suas dificuldades, as suas necessidades especiais, que você tenta vencer todos os dias, as dificuldades, os pecados, os entraves, os medos. Benji, eu sei que você me ama. Então, minha irmã, sinta o Senhor dizendo para você essa manhã: filha, eu sei das suas necessidades especiais. Eu sei que você talvez não tenha uma mente para ler e entender tantas coisas, mas eu sei que você me ama.
Eu sei que você tem que cuidar de uma casa, de manter tudo em ordem. Eu sei que quando você faz a comida, você está fazendo para mim. Quando você lava a roupa da sua casa, você está lavando a minha. Quando você faz algo para alguém, um telefonema que você dá, alguma coisa que você faz, é a mim que você está fazendo. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. E quero deixar uma reflexão sobre duas casas que estavam conectadas, que está no livro de Atos. Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Estou no meio, Elizabeth Cornélio, né? E essa palavra Cornélio vem da palavra coração. Quer dizer, que cordas de misericórdias estão dentro de um coração. Esse é o nome Cornélio. Um coração com extensão de misericórdia. Que lindo, né? Eu não sabia. E a gente vai procurando, lendo e vai entendendo. E esse centurião, quer dizer, centurião, ele cuidava de 100 soldados. Da corte chamada italiana. E nosso nome veio de lá da Itália. De uma cidadezinha bem pequenininha que quase ninguém nem percebe. Ela não é aquela grande cidade da Itália. Então, os Cornélios vieram de lá. Piedoso e temente a Deus. Mas espera aí, ele era cidadão romano. Mas ele tinha algo na vida dele, misericórdia. Temente e piedoso a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de confiava a Deus. Ele era um gentio, um homem da corte romana, mas que começou morando em Cesareia, ali envolvido com os judeus, começou a penetrar nele uma raiz daquele povo que orava. E ele começou a temer a Deus do jeito dele. Havia muitos deuses em Roma. O povo estava mesclado com muitos deuses, com muito paganismo. Mas, vivendo com um povo que adorava a Deus, ele passou com toda a sua casa a temer a Deus. E diz assim, ele era piedoso. Então, ele via um judeu passando dificuldade, ele ajudava, ele dava esmolas e de contínuo, cotidianamente, ele orava a Deus. Não existe uma pessoa que ore a Deus e que faça algo que não seja registrado por Deus. Por isso eu quero dizer a você, nesses dias de pandemia, ser misericordiosa. Não fique pensando, ai, louvado seja Deus que minha panela está cheia, minha geladeira está cheia, mas tem pessoas que não estão com a geladeira cheia, com a despensa cheia. Procure saber se alguém precisa de algo. Ah, mas eu só tenho um saquinho, parta no meio. E você compartilha. Quando a gente compartilha, a gente divide, a gente acrescenta a nossa vida. E diz que esse homem orava de contínuo a Deus. E quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde. Pensa, esse homem estava orando às 3 da tarde, quando muitas pessoas estão na cama dormindo, ou assistindo Vale a Pena Ver de novo, ou estão no Netflix. E esse homem estava quase a hora nona, quase 3 horas da tarde, orando. E viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e disse, Cornélio. Sabe o que eu louvo a Deus sempre? É que somos conhecidos no céu. Deus, não tem uma vez que Deus abra sua mão que ele não vê o nosso nome tatuado nas mãos dele. Toda vez que Deus abre a mão, a Bíblia diz que o nosso nome está tatuado nas mãos de Deus. E o anjo já veio com aquele nome, Cornélio. Por isso eu falo, os anjos conhecem o endereço da sua casa.
Você pode morar no Alphaville ou na Alfavela, que eles conhecem o endereço da sua casa. Sabem o que você faz, como você age, o que você faz às pessoas, o tipo de palavra você libera às pessoas, como você trata as pessoas que trabalham com você, ou as pessoas que são seus patrões, seus vizinhos, seus filhos. Deus sabe como você procede. Por isso que eu venho falando, muda. Comece a enraizar-se no Senhor. Comece a liberar os frutos do Espírito. Muitas pessoas estão focadas nos dons. Amém, que os dons são para edificação do corpo. Mas eu tenho focado nos frutos do Espírito. Porque são os frutos. Os dons passarão. Mas o caráter formado, os frutos do Espírito irão conosco para a eternidade. Os dons passarão, mas os frutos irão conosco para a eternidade. Foca nos frutos, porque quando focamos nos frutos do Espírito, os dons se manifestam potencializados, maximizados na nossa vida para nós gerarmos o avivamento nesses dias. Esse homem focou na piedade, ser temente a Deus com toda a sua casa, dava esmolas e de contínuo orava a Deus. 4 coisas. 4 coisas. Piedade, temor e reverência a Deus, cuidando da sua casa, dando esmolas e orando a Deus. Aliás, eram 5, porque ele não esqueceu a casa dele. E às 3 horas ele orando, porque os judeus geralmente oram 5 vezes por dia, o anjo apareceu e disse: Cornélio, e ele fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Ficou baratinado. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Um copo d'água. Quem dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. Quem dá um copo d'água a uma pessoa que está passando na rua, está dando ao Senhor. Quem faz uma cesta básica e compartilha, está ministrando ao Senhor. Ser igreja é diferente de ir à igreja. E Deus está falando para o seu povo: torne-se igreja. Virem igreja. Porque esse Cornélio talvez nem podia entrar no templo ou ficava no pátio dos gentios. Não podia nem estar ministrando lá dentro. Mas o anjo apareceu e disse: tuas orações, tuas esmolas, tua bondade, tua piedade, o jeito que você age tem subido para memória diante de Deus. O que é memória? Algo que não esquece, que não pode ser esquecido. Algo que está aqui. O que esse homem, diga-se de passagem, gentio, lá de Roma, cidadão italiano, lá morando em Cesareia, mas um homem que deu abertura à sua casa para que fossem piedosos, cheios de amor e de bondade. Comece a agir assim dentro da sua casa. Ah, eu tô orando, irmã Elizabeth, não tá acontecendo nada. Você que pensa. Não tem uma oração que sai em direção a Deus que não fique em memorial diante de Deus. O Senhor mandou os anjos escrever cada oração de Cornélio, cada piedade, cada gesto piedoso, cada oferta, cada esmola, cada mendigo que ele cuidou, cada pessoa que ele dava uma palavra de ânimo, registrados em memorial diante do Senhor. Você está me entendendo? Como incendiar uma casa para Deus? Com esses
quesitos que nós estamos vendo em Cornélio. E o anjo disse para ele que as esmolas estavam subindo. E disse para ele: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Jope estava a cerca de 48 quilômetros ao sul de Cesareia. A casa de Cornélio está aqui em Cesareia e Pedro, Simão Pedro, está lá em Jope, numa cidade à beira-mar, na casa de um outro homem chamado Simão o Curtidor. Fazia curtume, pensa o cheiro que estava naquele lugar. Agora, pois, envia homens a chamar, manda chamar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Não precisa de GPS quando nós andamos no Espírito. Olha, o anjo deu a direção correta, sem GPS, sem Waze, sem nada. O anjo disse: o homem chama fulano de tal, o sobrenome dele é tal, ele está lá na casa do fulano e está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto ao mar e ele te dirá o que tu deves fazer. Por que o anjo mesmo não disse? Já que o anjo está dando tantas informações de GPS, por que o anjo não falou para Cornélio o que ele tinha que fazer? Porque Deus não faz obras que ele quer nos usar para realizar. Deus poderia, assim como ele fez agora, aquartelou todo mundo. E quando eu estava estudando sobre a vida de Cornélio, diz assim, que ele estava lá em Cesareia de Filipe, aquartelado. Essa palavra diz assim: aqui estava um homem, ele cuidava de 100 pessoas, né, que estavam sobre o seu comando, e ele estava aquartelado, estava no quartel em Cesareia, estava aquartelado, como você e como eu. Achei lindo a hora que eu vi essa palavra. E o anjo agora, funcionando como um GPS certinho, disse: chama ele que ele vai te ensinar o que fazer. E está na casa desse Simão Curtidor. E retirando-se o anjo que lhe falava, ele chamou 2 criados. Sabe o que eu acho lindo? É que ele não ficou questionando. Na mesma hora ele chamou 2 criados e chamou 2 dos seus criados, um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. O soldado já tinha sido contaminado pela piedade, pela caridade, pela bondade que havia no coração de Cornélio. E um piedoso soldado dos que estavam ao seu comando, ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ele compartilhou a visão que ele teve. E no dia seguinte, indo eles nesse caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro a orar no terraço, a hora sexta. Um orou a hora nona, o outro a sexta, ao meio-dia. Porque pensa, no outro dia, 47 quilômetros no lombo de um cavalo ou de um burro, era distância, né, muito grande para estar. E de repente, ele estava lá, na hora sexta, e tendo fome, quis comer, quer dizer, já era meio-dia. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Um arrebatamento. Era meio-dia, ele estava com fome e o povo da casa foi preparar a comida para ele. E ele foi para o terraço. Era o telhado da casa. Eles faziam esse telhado. E ele subiu para orar e teve um arrebatamento de espírito. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado nas 4 pontas, vindo sobre a terra, o qual havia todo o animal quadrúpede, répteis e aves do céu,
e eram animais impuros que o judeu não come, jamais. Pode estar morrendo de fome que não toca, morre, mas não come. E foi-lhe dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come esses animais. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda na minha vida. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum aquilo que eu purifiquei. O que Deus purificou. O Senhor já estava preparando Pedro, porque, dois homens estão chegando, convidando ele à casa de um gentio, de uma pessoa que o judeu pensava que era impuro. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Pensa como Deus trabalha para tirar de nós a nossa cultura. Porque, gente, pensa, eu fui expulsa de uma igreja porque os meninos jogaram futebol, eles mesmos lá, e o pastor disse que eu que tinha incentivado. E me expulsou da igreja. Hoje, os pastores dessa igreja fazem disputas de futebol de uma igreja com outra. Então, o legalismo religioso tem matado pessoas. E quando eu digo legalismo, são coisas, tem coisas que eu sou contra, que é o mundanismo dentro da igreja. Mas tem coisas que a cultura que foi enfiada na nossa cabeça não nos deixa pregar o evangelho, e nós afastamos e achamos que estamos sendo contaminados e nos contaminamos e não queremos participar. Deus deu uma visão porque os rapazes já estavam chegando e iam fazer um convite que ele não queria. E de repente, e aconteceu isso por 3 vezes, tornou a se recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, duvidando, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam, 2 soldados e o varão piedoso, que, alcançado pelo coração de Cornélio, estavam ali agora, 3 homens. E pensando, eis que os 3 varões te buscam. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. E já deu 10 horas e eu tenho que interromper. E vai ficar para segunda-feira todo desenrolar espiritual que o Senhor vai falar sobre 2 casas entrelaçadas no espírito. O que a religião faz, como Deus tem que romper com a religião nesses dias para alcançar casas de gentios que vão se transformar em casas de grande avivamento. Eu poderia já ter entrado totalmente nessa palavra quando eu comecei, mas eu queria compartilhar com vocês aqueles 3 testemunhos da irmã que perdeu a mãe, que estava enferma dentro da casa, uma mãe jovem ainda, e ela mal sabia que a mãe já estava partindo. Então, se tem alguém que Deus pôs para você cuidar, ame, cuide, porque você não sabe por quanto tempo. Segundo o testemunho da menininha que escreveu os votos numa carta, para que quando ela chegar diante do Senhor, ela não fique tão impactada a ponto de não saber o que dizer a Ele. Ela já escreveu no papelzinho dela.
que nós tenhamos esse coração de criança. Será que estamos esperando Jesus como essa menina? Ela tem tanta certeza da volta de Jesus que ela já escreveu os votos dela. O que dizer a ele naquele grande dia? Terceiro, o Benjamin, que o Senhor mostrou as deficiências especiais que ele tem como ser humano. E nem por isso deixa de ser tão amado pelo Senhor e que as obras que ele está fazendo são todas recebidas. E segunda-feira eu quero falar com você sobre como incendiar um lar na presença do Senhor, através aqui usando Atos 10, a vida do centurião Cornélio, do qual eu tenho a honra de ter um pedacinho, nem que seja no nome. Talvez eu não seja tão piedosa, tão temente a Deus quanto ele, mas como Benjamin, nas minhas deficiências, eu tenho tentado amá-lo como posso, como as minhas forças permitem. E eu quero dizer a você, deixa, mesmo nas suas deficiências, o Espírito soprar sobre a sua vida. Eu acho que esses 3 testemunhos vão enriquecer o seu dia e vamos nos debruçar na vida de Cornélio na segunda-feira, mas eu tenho um recado lindo para deixar para você. Hoje, nós temos um convidado especial na nossa live das 4h30, das 16h30. Tá lá 4, né? 4 horas da manhã. Às 16h30. Hoje, Brian Mills vai estar ministrando a Santa Ceia para nós. Então, prepare o seu pão, prepare pessoas que já estão do seu lado, talvez você tenha tomado sozinha, liga para suas amigas, que você sabe que estão aquarteladas, que não estão indo à igreja. E o pastor Brian Mills, com 84 anos, tá com artrite, artrose, a mão enfaixada, os quadris, sabe, sofrendo dores dilacerantes, mas mesmo assim liderando a oração na Europa, escrevendo livros. E ele hoje vai estar ministrando a ceia conosco. Então, vai ser uma grande honra, um grande privilégio. Depois de anos, eu o via 2 anos atrás, quando meu neto nasceu, e ele vai estar conosco. Quero convidar todas as pessoas a estarem nessa live, para nós cearmos juntas, sabe? Vai ser um momento maravilhoso. Ele vai estar compartilhando uma palavra também sobre a visão das coisas desses últimos dias, o que Deus está falando com ele nessa pandemia. Então vai ser um dia especial, muito especial para nós. E na segunda-feira, te prometo, em nome de Jesus, se Ele nos permite, se Ele não voltar antes, nós vamos estar aprendendo como incendiar uma casa, para que o Espírito Santo venha e arrebate todos naquela casa, que não fique nem os empregados de fora, que não fique uma pessoa sem ser tocada pelo Espírito Santo. Então, Deus abençoe você. Nossas lives nunca são iguais. Aí você pode falar, mas ela podia terminar a palavra. Não. Às 16h30 estaremos de volta. Amo vocês, incendeie sua casa no Espírito e vamos cear juntas, celebrarmos juntas a ceia da comunhão no Vale a Pena Ler de Novo. Te espero em nome de Jesus. Shalom.